Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Márcio Mandarino e no vídeo de hoje vamos aprender como particionar uma tabela existente. Porque no mundo real, vamos dizer assim, na prática ali, a gente vai ter muito mais cenários onde nós vamos precisar particionar uma tabela existente do que, por exemplo, criar uma tabela já particionada. Então aqui, sem mais enrolação aqui, vamos para o nosso roteiro. Esse roteiro aqui, mais uma vez, eu vou colocar o link dele na descrição do vídeo. Então, esse roteiro aqui, eu tenho aqui um resumo, onde eu vou criar aqui 3 tabelas de teste. Eu vou fazer 2 exemplos de como particionar, tabelas. Eu vou mostrar aqui um exemplo bem básico aqui de comparação de performance e alguns pontos importantes aqui que devemos considerar. Então aqui eu já tenho uma conexão com o banco de dados. Eu vou aqui, eu não tenho certeza que se todas essas tabelas existem, eu acho que elas estão criadas, eu vou apagar elas. Então apaguei aqui minhas 3 tabelas que eu fiz aqui para outros testes. E vou criar 3 tabelas com esses 3 nomes, e todas a partir da mesma tabela, a partir desse banco SOI, uma tabela chamada Order Items. Eu vou criar aqui as minhas 3 tabelas. Eu vou criar aqui minhas 3 tabelas aqui no banco de dados. Então aqui eu vou criar a primeira, vou criar aqui a segunda, e vou criar aqui a minha terceira tabela. Essas tabelas elas têm aproximadamente 700.000 registros. Normalmente essa não é a quantidade que se utiliza para poder fazer particionamento. Como num vídeo que eu gravei anterior, normalmente a gente trabalha com particionamento quando a gente trabalha com volume de dados muito grande. Porém, confesso que por muitas das vezes eu já particionei tabelas com um volume parecido de dados, com o único objetivo de performance. Então, se o ambiente tinha o recurso de particionamento, eu vi ali que a tabela, no caso, o sistema seria beneficiado pelo particionamento por conta da característica que os dados eram consultados na tabela. Eu já particionei tabelas com menores, com menos dados do que esse aqui. Então, aqui essa tabela aqui ela tem por volta de 714.000 registros. E eu vou fazer aqui um outro select aqui para poder consultar aqui mais algumas informações, porque esse select aqui, ele me traz aqui, eu gosto bastante de trazer essa informação desse select aqui, porque ele é um select na DBA Tab Columns, e esse select aqui, ele me mostra aqui o número de valores distintos, tá? Então, caso os números de valores distintos não estejam batendo aí, não estejam de acordo, você faça a atualização das estatísticas que ele vai atualizar essa coluna aqui na DBA Tab Columns. Então aqui eu tenho aqui o nome da minha coluna, da minha tabela, o data type dele, se ele permite valores nulos e o número de valores distintos. E, e a coluna que eu vou usar como chave de particionamento aqui é essa aqui, dispatch date. Ela tem 1827 registros distintos. Então aqui, se eu agrupar essa informação aqui do dispatch date aqui, ele vai trazer aqui 1827 linhas, e aí ele vai me especificar quantas linhas tem por cada registro. A quantidade de registros por valor distinto, tá? Então aqui, eu vou simular aqui, porque eu vou querer particionar essa tabela aqui, a minha estratégia de particionamento vai ser um particionamento por ano-mês, tá? Que é um esquema de particionamento que eu particularmente eu gosto de utilizar bastante. Tá? Então aqui eu vou fazer esse agrupamento aqui por ano, mês. Então aqui ele está me mostrando aqui que quando eu fiz um select agrupando os dados aqui por ano, mês, então eu peguei aqui a minha coluna dispatch date, formatei para ano, mês, dei um count na tabela e mandei agrupar pelo esse ano, mês. Então aqui a gente pode ver aqui que cada ano, mês aqui, essa tabela aqui ele tem valores que são bem uniformes. Então cada assim, grupo aqui de ano, mês aqui, ele tem ali mais ou menos a mesma quantidade de colunas, 120, 110, 100.000 registros. Então aqui, para mim, é uma ótima coluna aqui para particionar os dados. Aqui, a gente vai começar a, de fato, fazer o particionamento da minha tabela. Então a primeira tabela que eu vou particionar vai ser essa Order Items 2, que é o que eu botei aqui, vamos dizer, o método 1, que vai ser a primeira forma que eu vou usar para particionar meus dados. Então aqui, eu tenho aqui, por exemplo, o meu alter table, o nome da minha tabela, o modify, aí aqui partition by range. Aqui é um tipo de particionamento, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui por enquanto, porque eu vou deixar para gravar um vídeo específico sobre tipos de particionamento, porque senão o vídeo acaba ficando muito extenso.
Então, e aqui eu vou explicar, aqui vai ser informado aqui qual a minha coluna que vai ser utilizada para o particionamento. E aqui, qual vai ser um intervalo? Então, aqui o intervalo que eu vou usar aqui vai ser o intervalo por mês. Ele vai criar uma partição por mês. Tá? E aqui embaixo, aqui, entre parênteses aqui, eu fui dando o nome de cada partição. Então, aqui eu dei o partition, P00, os valores menores que 1/10 de 2018 vão cair dentro dessa partição. Os valores menores do que 1/11 de 2018 vai ficar dessa partição P01. Então ele vai ficar, vai distribuindo essas informações aqui dentro de cada uma das partições. Então aqui eu criei uma partição para cada ano mês, tá? Então, aí aqui 2 parâmetros são importantes, o parâmetro online, então ele vai fazer com que as operações de DML, select, você possam acontecer enquanto você particiona a tabela, então isso aqui é muito útil, mas eu sugiro que isso seja feito dependendo do tamanho da tabela em um horário de baixo movimento, que por mais que a tabela fique disponível para uso, mas ela, assim, eleva em muito o I/O do banco, utilização de CPU, memória, undoing, enfim, geração de archives. Então aqui tem uma série de situações aqui que acontecem enquanto você está particionando uma tabela. E aqui o parâmetro paralelo 2 que é para executar aqui a, ope- a op- o- a operação em paralelismo. Então aqui você vai especificar de acordo aí com o size do seu servidor. A minha máquina virtual aqui ela tem 2 processadores, então eu estou trabalhando aqui com paralelismo de 2. Então eu vou executar esse comando SQL, vou aguardar aqui, e esse tempo aqui ele vai ser relativo ao tamanho da sua tabela e também relativo ao poder de processamento do seu servidor. Então aqui, como é uma tabela pequena, ele fez isso aqui em 12 segundos. Então essa aqui é a primeira forma que você pode utilizar para poder fazer um particionamento de uma tabela existente. Porém, particularmente, eu gosto de fazer dessa segunda forma aqui. Eu acho muito mais simples, tá? Então aqui eu não especifiquei. O comando até aqui ele é exatamente igual, então eu não vou repetir a explicação, porque até aqui é exatamente igual. O que diferenciou aqui foi o nome das partições, porque aqui eu só especifiquei aqui a minha partição P0 aqui, inclusive eu quis até colocar aqui, até para dar uma diferenciada, eu quis colocar aqui, por exemplo, valores menores do que 1 de 2019, ou seja, os dados que sejam, por exemplo, de 2018, 2017, ou seja, se hipoteticamente nessa minha tabela aqui eu tivesse dados de 2015, 2014, 2013, enfim, tivesse dados muito antigos, ele jogaria tudo para dentro de uma única partição, porque eu especifiquei aqui que os valores menores do que 2019 vão cair dentro dessa partição. E eu não especifiquei uma partição menor, assim, uma partição menor do que essa. Então, todos os valores anteriores a 1 de 2019 vão cair nessa partição. E todos os valores acima desse valor, ele vai, o Oracle, vamos dizer assim, ele vai criar as partições de forma automática. Então, isso aqui é bem interessante. Eu acho mais prático fazer dessa forma. Então, aqui o comando é muito parecido com o online, paralelo 2. Ele demora ali também mais ou menos o mesmo período de tempo. Então aqui ele vai fazer aqui essa execução aqui do para do particionamento. Então aqui ele fez aqui em mais ou menos 13 segundos, ficou bem próximo. E agora aqui a gente vai fazer aqui algumas comparações. Aqui eu vou atualizar as estatísticas aqui das minhas 3 tabelas, tá? Então, para que a gente tenha aqui as informações de forma bem parecidas. Então aqui eu vou executar a estatística da tabela ordem itens 2, da ordem de itens 3 e da tabela que eu não particionei. Essa aqui eu não particionei de propósito, porque eu quero comparar aqui eh, a performance aqui dessas duas, entre essas tabelas que são particionadas e a que não é particionada. Então aqui, a gente fez aqui a atualização das estatísticas, das 3 tabelas. Agora eu vou fazer aqui um select aqui para poder fazer aqui uma verificação, tá? Então esse select aqui, ele vai pegar aqui, vou aumentar aqui que ficou muito grande aqui, minutinho. Espero que esteja dando para ler. Então aqui, o que que eu fiz aqui?
eu tenho aqui as minhas aqui eu tenho minha table space, o nome da minha tabela, a quantidade de linhas, o size e o nome da partição e o valor. Ah, esse valor aqui que ficou muito grande aqui, fiz o select ficar grande. Então aqui eu tenho aqui, por exemplo, cada partição aqui, por exemplo, ficou aqui com mais ou menos 10, 12 mil entre 10 e 12 mil registros. Tá? Então aqui tá vendo que o nome das minhas partições aqui ficou tudo bonitinho, P00. Aqui você pode botar nomes que sejam coerentes à coluna, à informação, enfim. Aqui já na minha tabela ordem itens 3 que eu criei, que eu mandei particionar sem, eh, mandei particionar aqui sem informar ali os nomes das partições, eu informei somente esse nome aqui, que é a P0. Ele ficou até maior, porque ele pegou os registros mais, pegou ali 2, 3 meses de informação, e aqui ele foi criando o nome das partições aqui de forma, vamos dizer assim, dinâmica, vamos dizer assim, né. Então eu particularmente prefiro fazer dessa forma aqui, que eu acho bem mais prático, tá. Então deixa eu voltar aqui agora, deixa eu pegar aqui e voltar aqui a um tamanho que seja minimamente razoável aqui para visualização. Beleza. Aqui verificamos aqui as nossas tabelas já estão particionadas. Eu vou fazer aqui uma limpeza aqui no meu buffer cache. Eu vou fazer aqui um select, só para ver aqui algumas informações, tá? Então esse select aqui é um select bem simples na minha tabela ordem itens 2 e eu vou pegar aqui valores entre 2023 901 até 2023 930. Então eu vou pegar um mês inteiro aqui de setembro. Então dentro desse período aqui, ele trouxe aqui 116, quase 117 mil registros, tá? Então um select bem simples. Claro que aqui vale reforçar que a gente está falando de uma tabela pequena, então sempre vão ser selects bem rápidos. Então, mas normalmente quando a gente trabalha com tabela particionada, porque a tabela já está muitas das vezes com a performance deteriorada devido ao tamanho da tabela. Então, mais uma vez aqui, eu vou limpar a shared pool aqui, o buffer cache, que agora eu vou fazer aqui de fato aqui uma verificação do plano de execução. Eu vou fazer aqui um explain plan aqui de um select bem simples na tabela aqui ordem itens 2, que é exatamente o mesmo select que eu fiz em cima, que é pegando aqui o período aqui de setembro de 2023, um mês inteiro. Então aqui eu vou fazer aqui esse select, e agora eu vou verificar aqui o plano de execução dessa query. Então essa query aqui, dentro da minha tabela particionada, ela teve um custo de 294. A gente pode ver aqui que ele fez um table access full aqui na minha, ou seja, ele fez um full scan aqui na minha tabela. E a partição de start aqui foi a partição 61 e a partição de stop é a 61, ou seja, ele varreu uma partição inteira da minha tabela. Então aqui ele fez um full scan em cima daqueles 10 mil registros, então foi bem mais rápido o nosso select. Agora vamos fazer aqui o mesmo processo em cima da minha tabela que não está particionada. Então aqui eu vou rodar o select um explain plan para ele poder jogar isso para um plano de execução. E agora vamos pegar aqui o plano de execução desse select aqui na tabela não particionada. E lembrando que a gente tem a mesma quantidade de registros de informações, a estrutura das colunas são bem parecidas. Então aqui, ele também fez um full scan na tabela, só que dessa vez ele teve um custo aqui de 17 mil, comparado a um custo de 294. Então foi uma redução significativa na performance aqui da minha consulta, apenas fazendo o particionamento. Claro que isso aqui não é uma regra geral, você tem que verificar, comparar, ver quais são os cenários, você tem que, por exemplo, ver de que forma essas aplicações consultam os dados da tabela para que você utilize ali colunas no particionamento que sejam úteis no que diz respeito à performance. Então aqui a gente pôde ver aqui que o particionamento teve um bom efeito, então particionar uma tabela existente, ela é relativamente simples. Então aqui, como
Apenas para finalizar Apenas para finalizar aqui, eu botei aqui alguns pontos de atenção. Aqui, faça validações do processo em um ambiente de teste. Então é importantíssimo aqui que você não saia de maneira aleatória tentando particionar suas tabelas de produção, porque é importante você consultar, ver como que vai funcionar esse processo, qual o comando que você vai utilizar, qual o tipo de particionamento, qual coluna, enfim, você tem que ter ali uma série de cuidados. Você tem que fazer e refazer esses testes aqui várias vezes no ambiente de teste para que você tenha segurança quando você fizer isso aqui em produção. Monitore a utilização do undo. Dependendo do tamanho da sua tabela, você pode ter problemas ali com relação a tablespace de undo. Então procure no seu ambiente de teste criar uma tablespace de undo com o mesmo tamanho da sua produção e rode o processo e fique, enquanto o processo está rodando, fique monitorando ali a utilização da undo, porque é, muitas das vezes o ambiente de teste ele não vai ter a mesma carga que na produção. Então vamos supor que você tenha na produção uma tablespace de undo de 10 gigas. Então você vai lá e cria no seu ambiente de teste uma tablespace de undo também de 10 gigas. Aí você roda no seu ambiente de testes, funciona, roda na sua produção, dá problema na undo. Porque provavelmente na produção você vai ter ali uma situação em que você pode esbarrar com uma situação em que eh, a sua tablespace de undo, vamos assim, em média, ela fica utilizando ali, sei lá, 3, 4 gigas de undo ali durante o período do comercial. Então, aí você roda no seu ambiente de esse modificação da tabela aqui para particionamento, ela precisa de 8 gigas de undo. Aí lá no ambiente de teste, só tem você trabalhando, você consegue particionar sem problemas. Aí quando você vai fazer isso no ambiente de produção, já está sendo utilizado ali 3, 4 gigas de undo, aí você roda um processo que tem que vai precisar de 8 gigas de undo, ele estoura erro. Então, monitore ali, veja o comportamento da tablespace de undo na sua produção, quanto que ele utiliza em média, faça isso no seu ambiente de teste, tente até trabalhar, se for possível, ali com uma undo até menor do que a produção, para você ver até onde você vai precisar de undo. Veja o quanto de undo, o máximo que vai ser utilizado durante o período de partonamento. É bem importante essa, essa análise aqui para que você não seja surpreendido. Um outro ponto aqui é o monitoramento da fast recovery area, porque durante o processo de modificação da tabela para particionamento, ele vai gerar muitos archives. Então, se você armazena essas informações dentro da sua fast recovery area, ele vai também ocupar espaço na Fast Recovery Area. Então, a mesma coisa, no ambiente de teste, tente colocar a sua Fast Recovery Area Size o mesmo tamanho da produção. Antes de você iniciar o processo, verifique o volume de archives, o size da sua Fast Recovery Area, e faça o processo e coloque para no final você verifique quanto que utilizou na sua fast recovery area. Eu já tive situações em que eu precisei particionar e a fast recovery area não cabia os dados da minha para fazer o particionamento. Então eu ficava ali, a cada agora eu não lembro se eu botei a cada 10, 15 minutos, enfim. Eu fazia o backup dos meus arquivos a cada 10, 15 minutos para que eu não, pressionasse demais a minha fast recovery area. Então, mais uma vez, por conta da geração de archives, também monitore espaço em disco, que é uma consequência, né? Então, você pode gerar muitos archives e você estourar, por exemplo, a área de backups, porque, como eu falei, você pode ir fazendo backup, mas você pode também gerar um volume grande na área de backup. Então, é importante, muito importante, você ter esse volume de archives que vão ser gerados durante o processo de particionamento da tabela, porque dependendo do tamanho da tabela, eu já particionei tabelas com mais de 10 teras, então você precisa ter tudo isso muito bem, o acompanhamento de tudo isso. Eh, e aqui monitore a performance do ambiente. A performance do ambiente aqui, isso aqui, como eu falei, você consegue fazer essas operações online, mas, mais uma vez, o tamanho ali da sua tabela, a capacidade computacional do seu servidor e a utilização dele vai ser ali, vamos dizer assim, 3 pilares ali para você definir ali a estratégia de qual o melhor horário para você fazer o seu particionamento. Porque, por exemplo, você tem ali um servidor com, por exemplo, 32 cores de CPU. Aí tu fala, beleza, posso trabalhar com um paralelo, sei lá, 32.
Só que durante o dia, o seu servidor já fica ali com 28, utilizando uma média de 28 CPUs. Então, como que você vai fazer essa operação durante o horário comercial, tentando utilizar o máximo de paralelismo? Então, você tem que ver qual é a realidade do seu ambiente. Então, por exemplo, esse meu ambiente ele utiliza ali por volta de 28 processadores ali durante o horário comercial. Mas a partir das 10 horas da noite, a utilização vai quase a zero. Então, eu sugiro que seja feito num horário, de baixa utilização. Então, procure fazer isso no horário de baixa utilização, porque você vai ter menos riscos de gerar impacto. E aqui, por último, capture o tempo necessário para particionar a tabela. Então, capture, ele deu um set time on, gere um script com um output ele pegando o sysdate, enfim, antes e depois. Pegue ali o tempo que vai demorar para fazer o particionamento. Tenha o tempo exato para poder fazer o particionamento. Ah, eu vou particionar, vou precisar de 37 minutos, vou precisar de 45 minutos. Não tem exatamente esse tempo. Monitore esse tempo no seu ambiente de teste. É claro que o servidor de teste, normalmente, ele não tem ali o mesmo tamanho da produção, mas você tem pelo menos uma referência. Então, se num servidor, vamos supor que nesse exemplo que eu dei, que você tem uma máquina com 32 cores em produção, aí você tem em teste um ambiente com 8 cores, aí você faz esse processo com um paralelo 8 e roda em 40 minutos. Então, num servidor com menor poder de processamento, você conseguiu fazer isso em um determinado tempo, provavelmente em produção o tempo vai ser menor, mas você já vai ter ali uma referência. Então, mais uma vez, faça muitos testes, acompanhe o processo, faça, refaça quantas vezes for necessário até que você se sinta, vamos dizer assim, seguro de fazer isso em produção. Se possível, peça sempre para o pessoal da equipe de sistemas para poder fazer ali validações, para poder, se possível, rodar algum relatório. Tente capturar as queries mais comuns no seu ambiente de produção que façam select em cima dessa tabela e tente reproduzir esse mesmo select no seu ambiente de teste nessa tabela particionada para você ver os desempenhos, porque nem sempre você vai ter uma melhora. Já tive situações em que eu particionei a tabela e não foi um resultado tão satisfatório. Então, assim, faça as devidas comparações. Tente sempre que possível trabalhar em conjunto com a equipe de sistemas para que eles validem ali, o processo, rode relatórios, rode processos em si na tabela, enfim, faça o máximo de estresse possível em cima desse ambiente de teste, para que quando você fizer isso em produção, você faça isso de uma maneira bem segura. Então, com isso aqui, nós encerramos o nosso vídeo aqui de como particionar uma tabela existente. Se possível aí, deixa o seu like aí, compartilhe o vídeo aí que vai ajudar bastante aí. Então, até o próximo vídeo.